Vai lá. Controle financeiro mundial. Quem está com o dinheiro do mundo? Próxima. James Gladfelder, Stephanie Vitali e Stefano Battiston falou sobre uma coisa muito importante que se chama sistemas complexos. Então, eles começaram a estudar a rede acionária do mundo, as ações, quem as detém. Como é muito complexo o mundo acionário, não foi um estudo fácil, por isso que eles chamam de sistemas complexos. Eles fizeram um mapeamento, fizeram um mapeamento, então, de todas as pessoas que detêm ações no mundo, que são corporações, grandes corporações, e eles selecionaram as que são transnacionais, ou seja, aquelas que não se situam só num país, mas que se situam em vários países. E começaram, então, a fazer cruzamentos, entender, bom, mas está na mão de quem? Ah, esse daqui está na mão do Rockefeller. Mas, quando você começa a estudar, você vê que esse sistema é altamente complexo. A próxima. Vai lá. E você começa a perceber o seguinte. Nós temos pouquíssimas empresas que detêm todo o mundo financeiro. Próxima. Vulnerabilidade da economia mundial. Foi isso que eles descobriram. Por quê? 0,1% controlam 80% das corporações transnacionais. 737 acionistas no mundo. Estados Unidos e Reino Unido são as que detêm esse número, a maior parte. No núcleo, ou seja, eles fizeram um mapeamento das pessoas e das empresas que estavam umas ligadas às outras, como num sistema de rede, que eu mostrei no slide anterior. Então, não existe uma corporação só, eles são grandes grupos, grandes corporações, no mínimo 20. E o que isso causa? 146 acionistas no mundo detêm 40% do controle das transnacionais. 146. O número reduziu. Isso de milhões de acionistas no mundo inteiro. Porque eles vão chegando ao dono do dono do dono do dono do dono. 146. Próxima. Max Weber falou sobre isso. Maior concentração de poder, maior probabilidade de impor sua vontade. E ideologia em oposição aos outros. Ah, eu quero que o céu seja amarelo. Não, mas o céu não pode ser amarelo, o céu é azul. Não, mas eu quero, minha filha gosta de amarelo. E isso é o que está acontecendo com esses 146 acionistas no mundo inteiro. Política, economia, a parte social é contaminada por interesses sociais. Pessoais. Próxima. A rede capitalista reinante no mundo leva em conta os controles indiretos de propriedade. Foi o que eles viram. Quem é que tem a propriedade real? Eles vão ver que esses são os que controlam realmente a economia do mundo. Foram aí que eles chegaram nesse número. Próxima. Empresas têm conexão com 20 outras. Tem empresas blue chips que controlam 60% das vendas mundiais. 60% das vendas. Você está pagando com o seu cartãozinho para eles? 147 empresas estão muito interconectadas e concentram 40% da riqueza mundial. E, em sua maioria, bancos. E o que eles querem? Próxima. Resistir a mudanças. Monopolizar o mercado, impor a sua vontade, criam grandes blocos de ação e deixam a democracia completamente desprotegida. Próxima. Temos uma base econômica capitalista, certo? Essa base econômica tem graves erros. Ganhar dinheiro sem produzir. O Dr. Roberto Kepp fala muito desse grave erro no modelo econômico. Tem gente que vive de lucro. Gente, a única riqueza que nós temos de verdade é a produção. E a gente quer viver de renda. Isso é um modelo americano
que realmente é um dos mais erros, o grande erro, porque nós enfraquecemos quando não produzimos nada. Próxima. Se uma empresa falir, ela vai falir com o sistema piramidal dela, não é assim? Então, lá tem a empresa, se ela falir, ela vai falir sozinha, quando muito, as suas subsidiárias vão falir. Mas, no sistema financeiro que temos de rede financeira, além de ser especulativo e ilusório, são formados por uma rede que contamina como uma epidemia. Elas não estão extremamente interconectadas? Quando uma cai, é efeito cascata, cai todo mundo. Por isso, estamos muito vulneráveis ao mercado financeiro, às crises financeiras. As plataformas do NOM, que foi pesquisa de Figueroa no site Truth Control, próxima, nós vamos ver que a NOM, né, a nova ordem mundial, quer uma moeda única. Nós já estamos percebendo os grandes blocos sendo formados. Né? Não vai demorar muito. Próxima. Religião única, de preferência a ciência e o dinheiro. Próxima. Declínio da educação, sistemas de doutrinação e de propaganda. A nossa educação está ridícula. Próxima. Vou falar do Croton. Eliminar a propriedade através do governo. Então, nós temos que dar tudo para eles, nada é nosso. Próxima. Destruição da família, já falei. São eles que estão armando isso. Próxima. Eliminar a autodefesa. Né? Então, o bandido é protegido. O civil, a pessoa, o cidadão normal, não. Próxima. Eliminar privacidade, redes sociais. Você não sabe quem está te olhando, mas estão. Próxima. Controle sobre recursos naturais. Eles detêm todos os recursos do planeta Terra. Nós estamos vendo esse lixo que estão fazendo com a Petrobras, não é? Vendendo tudo. Próxima. Controle da polícia. Então, a polícia só responde a eles. Próxima. E quem está por trás disso? Vai lá, mais um. Sociedades secretas, sacerdócios, realeza, linhagem e genética. Próxima. Como eles controlam o mundo? Os governos não mandam no mundo, com certeza eles estão lá embaixo na escala. Este é dirigido por pessoas que estão acima e fora da lei política, o que é pior, controlando os governos. Próxima. Egito, 1400 a.C. Então, exercer um poder fora do poder constituinte, isso é uma coisa comum na nossa história. Próxima. Nós temos aqui os levitas e os judeus em 900 a.C. Próxima. Império Romano, todos os impérios que passaram. 325, o Vaticano, entrou a religião comandando. Aqui, Europa e Idade das Trevas, né, uma grande guerra aí entre igreja e governo. 1300 a 1500 depois de Cristo, nobreza. A nobreza fez parcerias com empresários e comerciantes a partir dos financiamentos. Os bancos começaram a existir e aí então começou a grande escravidão e o grande projeto para o não acontecer. Próxima. Em 1700, nobreza dominou o controle financeiro que continua até hoje. Próxima. Em 1689, a Grã-Bretanha se tornou o principal no grupo do NOM. Começaram a comandar dali os grandes empresários e banqueiros. Próxima. Já em 1776, a América do Norte sobe ao poder. E, por fim, aqui, a Grã-Bretanha, América e Vaticano são os principais agentes do NOM, desse governo único. Todos esses países têm países independentes dentro do país principal. Notem, Vaticano em Roma é um país à parte. Londres, na Grã-Bretanha. E Colômbia, na América. Disse Colômbia, quem está dominando é a Grã-Bretanha. Próximo.
E o diagrama de influência, ou seja, quem está dentro dessa pirâmide, nós vamos ver esses níveis, né? Nível primário, secundário, terciário, quaternário, vamos até aí mais ou menos, mas de vocês verem que nós temos quem comanda tudo no nível primário, quem obedece a esse, quem obedece a esse, quem obedece, e assim na nossa pirâmide hierárquica. Próxima. Então, na rede primária, temos, próxima, sociedade secreta. Sociedade secreta funciona com sigilo, funciona com compartimentalização, para que eles sejam protegidos e não descobertos. E criam o caos para poder manter a ordem. O que é criar o caos? Eles criam a bagunça para poder depois dar a solução. Sociedades secretas e organizações, que faz parte também do primário. Quais são essas ordens secretas? Ordem Illuminati. Faça-se a justiça mesmo que desabem os céus. Então, nós começamos a ver a próxima, que na ordem Illuminati se propõe a levar o mundo uma nova ordem, claramente. Para isso, conta com as forças motrizes da sociedade, como um todo, independente de ideologias e religiões. Objetivo social da ordem: criar lideranças capazes, fazer a sociedade avançar rumo à nova ordem mundial. Eles são um dos que fazem parte desse processo do não. Grupo Bilderberg, 1954, Joseph Hittinger, lá no Hotel Bilderberg, na Holanda, de onde eles levaram o nome desse grupo. Eles convidaram somente empresários, ministros, membros do Banco Central, do Banco Mundial, políticos, donos da mídia, para discutir o que era melhor para o mundo. Somente pessoas da Europa e América do Norte. Só a elite. Mas ninguém participa disso. Não revelam assuntos e discussões. E o assunto definem estratégias de ação para não. Então, isso já está acontecendo. Próxima. Rothschild. Rothschild é fantástico. Esse cara, ele, que é esse aqui, se eu não me engano, dentro da foto, porque é uma família, deu um golpe financeiro na Grã-Bretanha, blefando, dizendo que Napoleão tinha ganho a guerra. Quando ele fez isso, as bolsas de valores caíram absurdamente, e eles foram lá e compraram tudo. Quando a verdade veio à tona, eles já eram donos do mundo. Então, eles deixaram a Grã-Bretanha completamente na mão. E aí a Grã-Bretanha começou a ser escrava dos Rothschilds. Próxima. Fundação Rockefeller. Esse talvez seja o grande cara, a grande fundação, porque é uma família que vem vindo de muito tempo. John Rockefeller, o fundador, dono da Standard Oil. Ele é o dono da maior fortuna privada do planeta. É absurdo o que esse homem conseguiu, e detendo muito sobre todos os tipos de corporações, e tendo, principalmente no século XX, e no agora que temos, atual, 200 companhias farmacêuticas. Comecem a compreender o que ele faz com a doença. Próximo. Trilateral. Trilateral foi formada por grupos da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, em 73. Quem insistiu? Rockefeller. Ele fez questão de que existisse essa trilateral. O objetivo: assumir o controle dos 4 centros de poder: político, econômico, religioso e intelectual. Então, eles criaram a trilateral e colocam... Em 76, Carter tinha 19 membros da trilateral no alto governo dos Estados Unidos. Uma ordem privada entrando no alto escalão do governo para fazer o quê? Para comandar os seus próprios interesses. Próxima. Eles estão violando a soberania nacional, não é? Infiltrando-se. Próxima. A rede primária ainda tem o conhecimento oculto da NOM fazendo parte. Vá lá. Magia negra, 2 vezes, tá? Próxima.
fazendo parte, e também, por fim, a religião. Então, eles usam também desses conhecimentos, principalmente conhecimentos ocultos, para estarem usando para criar a Anon. Próxima. Próxima. Mais uma. Rede primária, a realeza. Linhagem pura, sangue puro. Lembrem da eugenia. Para eles, nós somos a ralé. Nós não tem nenhum interesse por nós. E esse, por fim, mudança de nomes, mais um. Mudança de nomes. Eles mudam, às vezes, de nomes para que a gente não consiga fazer um rastreamento da sua linha, do que eles não querem aparecer. Rede secundária, próxima. Sociedades semissecretas, próxima. Então, as sociedades semissecretas, eles utilizam de recrutamento de líderes, pessoas de alto escalão, para que façam parte daquilo que eles querem lá no topo. Próxima. Vocês podem ver que todo mundo é o QI, né? Quem indicou. Não é a competência no alto escalão. Agentes de alto escalão são testas de ferro. Para quê? Próxima. Para que sejam amortecedores para não ser reconhecidos os seus autores. Se chama governo oculto porque a gente não consegue saber um nome. Por isso que se chama oculto. Eles usam as testas de ferro. Os bancos, no sistema secundário. Banco Central, controle da oferta da moeda e taxa de juros. Próxima. E, por fim, eles trabalham com as corporações em recursos, com a mídia, que nós já sabemos, uma mídia montada. Próximo. E, por fim, medicamentos. Então, eles trabalham também com essas grandes corporações para construir a Anon. Próxima. E a rede terciária, enfim, o governo chegou. Interessante, né? Próxima. Que é o governo, parte 1. Próxima. Controlando a guerra. A Anon define quando terá uma guerra. E eles montam essa guerra. Próxima. Operações negras. Começaram as agências de inteligência a funcionar. Coisas secretas, Área 51, Projeto Majestic, Blue Book. Vocês podem citar aí uma centena de projetos secretos. Receita tributária para financiar a Anon. Então, eles conseguem o dinheiro do governo para que a Anon seja criada. Próxima. E isso que é mais interessante. Eles, vou falar agora, criam um monopólio, porque eles começam a criar grandes blocos, regulam o preço que eles querem. Próxima. E a agência de inteligência, que foi o que eu já falei. Nossa, próxima. A rede quaternária, que a gente pode ver aqui. Religião, ciência, educação, mídia e medicamentos. Todas essas áreas são controladas pela Anon para construir o que eles querem. Então, vamos passar, Mônica, essas daqui para a gente poder ir para frente. Eu não vou conseguir falar, porque tem muita coisa para ser dita, mas você volta para a coisa que eu vou mudar de página. Pode pôr aqui nessa página, Grupo Croton, só para vocês verem, que é o grupo coreano, que comprou toda a rede brasileira de faculdades particulares. Vocês sabiam disso? Muito bem. Fiquem sabendo que eles agora têm direito à emissão de diplomas e eles vão criar cursos de 2 anos. Você se forma e será um grande profissional. O que eles querem? Que o brasileiro seja burro e incompetente. Por quê? Porque um povo criativo, um povo que sabe desenvolver tecnologias, cria uma superpotência, não é mesmo? E o Brasil não tem recursos naturais? Riquíssimo? Muito bem. O que eles querem? Que não tenhamos tecnologia, mas que sejamos escravos, mão de obra barata e incompetente para que eles dominem a tecnologia. Vamos lá, próximo.
Aqui, Mônica. O que eles usam? Suborno, chantagem, assassinato. Conhecem coisas do gênero? Não é? Nós já sofremos muito com isso, mas em todos os níveis. Ferramentas políticas, hegemonia de Gramsci, que eu não vou conseguir falar, infelizmente, mas que fala sobre o socialismo, o falso socialismo que eles querem criar. Comecem a fazer as analogias sozinhos, eu não preciso falar nada. Vejam quem segue a hegemonia de Gramsci. Pesquisem. Vocês vão ver que estão criando um falso socialismo para chegar a um comunismo, para chegar a uma non. Gradualismo, ou seja, coisas lentas. Hoje eles não usam mais o armamento como um comunista. Eles usam mexer nas crenças, como eu falei. Levantando bandeiras falsas, como a Torre Gêmeas, como os Black Blocs da vida, como esse monte de movimentos que estão tendo aí completamente vazios e sem necessidade nenhuma. Próximo. E eu não vou falar, porque senão a gente não vai ter tempo. Então, vem aqui nessa página, por favor. Estratégia de infiltração que eles utilizam. Eles estão o tempo todo se infiltrando. Eles definem quem é a sua vítima, para onde a onda vai, quais são as estratégias do não para este ano, porque todo ano eles se encontram, e eles vão cercar essa pessoa com chantagem, suborno, pressionar, para que consigam o que eles querem, e se infiltrar, como nós já vimos, né? E nós não vamos conseguir falar sobre tudo, mas os grandes golpes que eles deram estão todos voltados desde 1776, que foi a fundação da NON. Eles começam, então, a fazer grandes golpes no governo do mundo inteiro, se utilizando, inclusive, de movimentos bonitos, como a Revolução Francesa, e eles se infiltraram ali e estragaram tudo. E começaram a perder os grandes ideais. E é como eles se infiltram. A guerra para tomar de novo os Estados Unidos, Rothschild, que deu o grande golpe de ações, a próxima. Karl Marx, e financiado por eles, essa ideia do comunismo. Por quê? Porque eles queriam, no fundo, derrubar a Rússia, os czares. Quando eles conseguiram derrubar os czares, eles montaram, então, o comunismo lá naquela região. E é o prenúncio da NON, da nova ordem mundial. Rockefeller mexeu na educação em 1903. O cara está em todas as áreas, porque ele achatou, começou a definir toda a indústria farmacêutica nisso. Ele ajudou a criar a crise de 1907, porque ele tinha a Reserva Federal, o Banco Federal na mão de pessoas privadas. Então, uma pessoa disse, eu vou criar uma crise se você não fizer o que eu quero. E pronto, criou. Como é feita hoje todas as crises, feitas todas as crises. E começaram, então, a fazer Reserva Federal, controle de taxa, Primeira Guerra Mundial, que... Primeira Guerra Mundial, que eu falei, para derrubar os czares e construir o comunismo, e o ateísmo. União Soviética entrou, quebra da Bolsa em 29, causada por eles também. Próxima. A depressão, a falência dos Estados Unidos. Vamos criando aí um monte de coisas. A CIA, que eu já falei. A próxima. O Estado de Israel também foi um golpe deles. Israel é muito vital para eles. E assim foi. Até o assassinato de JFK, porque, dentre outros segredos, não só de ET, mas também a respeito da NON, ele queria falar a respeito, né? E assim foi. Em 71, Nixon criou, então, os títulos sem lastro. O que quer dizer? Emitiram dinheiro que não existe. E isso começou, então, a gerar o buraco em que